dos profetas antigos e atuais, poucos conquistaram a imaginação do público como Michel de Notre-Dame, o famoso Nostradamus, que era médico e astrólogo judeu, nascido na França em 1503. Em 1555, ele publicou suas famosas Centúrias Astrológicas, que seriam uma série de profecias escritas em 3 agrupamentos e com 100 de estrofes cada um, que quase que imediatamente transformou-se no que hoje em dia chamaríamos de um best-seller. A profecia responsável por sua fama era colocada nos seguintes termos. Veja a linguagem. O jovem leão dominará o velho no campo de batalha em um combate único. Em uma jaula de ouro ele perfurará seus olhos, 2 ferimentos em um, então morrerá em morte lenta e cruel. Veja a interpretação. Pouco depois da publicação das Centúrias Astrológicas, o rei Henrique II da Inglaterra, durante algumas festividades de casamento, bateu-se, deu uma confusão, uma discussão com o jovem Montgomery. E aí partiram para um duelo e a lança quebrou e perfurou o elmo de ouro do rei Henrique, atingindo no olho. 10 dias depois, o rei, que usava um leão como um emblema, teve morte extremamente dolorosa. Com isso, a reputação de Nostradamus estava assegurada. Alguém poderá argumentar que a interpretação foi feita para se adaptar à previsão, especialmente porque se referia a eventos acontecidos em sua própria época. Mas veja bem, no entanto, as previsões de Nostradamus anteciparam pessoas, lugares e fatos que somente ocorreriam alguns séculos mais tarde, inclusive a Revolução Francesa, a trajetória infeliz de Luís XVI e de Maria Antonieta, que terminaram mortos na guilhotina, a ascensão de Napoleão, a Segunda Guerra Mundial. Ele chegou mesmo a fazer trocadilhos nas suas centúrias com os nomes de Hitler e de Roosevelt. Ataques aéreos sobre a Inglaterra. E até o uso de algumas armas atômicas também foram incluídos. Que mistério existe hoje em dia nesses 2 versos, por exemplo, para vocês interpretarem. Um príncipe líbio ficará poderoso no Ocidente. A França ficará preocupada com os árabes. Bem, para quem gosta de história moderna, das últimas décadas, não é preciso muita imaginação para descobrir o nome do príncipe líbio. Basta ler um exemplar de qualquer jornal, da época da década de 80, por exemplo, da década de 70, 80, e vai ver a súbita subida ao poder do Ayatollah Khomeini e a queda do Shah do Irã, que são misteriosamente previstas nessa estrofe. Chuva, fome e guerra incessante na Pérsia. A fé excessiva trairá o rei. Terminará ali. Começará na França. Ainda devemos lembrar que foi durante o exílio na França que o Ayatollah Khomeini estabeleceu as bases para a revolução contra o Shah Reza Pahlavi. Era para envolvendo todo o retorno dele ao Irã no poder. Então vamos falar um pouco de profecia. A profecia é uma tradição muito apreciada. Assim, não há motivo para sermos levados a acreditar que não existam profetas aptos praticando sua doutrina, sua prática entre nós, por exemplo, no dia de hoje. Na realidade, talvez haja um número maior de profetas hoje, com a internet e com o aumento da população mundial, do que na própria Idade Média, onde se consumia bastante. Veja, por exemplo, o romancista e pensador social inglês H.G. Wells, aquele que escreveu A Guerra dos Mundos, errou na previsão do início da Segunda Guerra Mundial em apenas 1 ano, e também no concernente à localização, uma estação ferroviária de Danzig, que, embora tivesse acertado o país, a Polônia, né, já que errou o local, acertou o país. Lembrar também que Homer Lee, comentarista militar, previu de modo preciso que os japoneses usariam a movimentação de tropas baseadas no Golfo de Lingayen para invadir as Filipinas e impedir a passagem dos americanos na região chamada de Corregidor. Isso 32 anos antes do fato realmente acontecer. O problema, naturalmente, é que as profecias podem ser corretas, porém não terão nenhum efeito sobre eventos subsequentes
se as pessoas não tomarem as devidas providências de elas serem evitadas. Temos, por exemplo, a previsão feita pelo profissional da época do Lord Kirchner, que ia viajar numa via marítima no ano de 1916. O Kirchner ignorou a advertência do médio e embarcou rumo à Rússia no ano previsto. O navio foi de encontro a uma mina e afundou, levando o descrente Lord para as profundezas. Bom, o tema de Nostradamus foi escolhido para o Detetive do Improvável porque eu, particularmente, tive logo no início da adolescência, como outros casos que eu já falei aqui no Detetive do Improvável, o contato com um livro que tinha exatamente o nome da matéria, Nostradamus e o Inquietante Futuro, onde ele tinha as centúrias na íntegra, escritas na linguagem original, traduzidas para o português e interpretadas. Então isso me deixou, em plena adolescência, muito curioso e me tornei até hábil em fazer minhas próprias interpretações, entende? Eu lembro que quando teve a Guerra do Golfo, e aí eu vi aquelas cenas, né, dos americanos usando as máscaras de gás, que teve muito destaque na imprensa isso. Eu lembrei de uma centúria de Nostradamus que falava de uma guerra intensa dos chamados homens porcos. Lembrar que Nostradamus estava vendo tudo ali em 1500 e a visão de homens com máscaras contra armas químicas seriam de focinhos, né? Ele podia pensar que eram até outros seres, não eram nem humanos. Então, tem essa questão quando você for estudar Nostradamus. Você vai ver que era uma figura ímpar. Era uma figura ímpar na história da humanidade. Ele perdeu toda a família, todos os filhos e a esposa, tratando pessoas doentes contra a peste negra. Né? Como a gente falou, ele era médico. E ao se dispor, junto com a família, a tratar pessoas com a peste negra, enquanto todas as pessoas as abandonavam, ele resolveu tratar e a família dele toda sucumbiu e só ele ficou. Tem até, me ocorre agora, um episódio que ele vai beber água num poço e aí chega um frei, bem moço, no início da carreira, vamos dizer assim. E aí ele se aproxima e Nostradamus, ao olhar para o rosto dele, reconhece, né? É como se ele tivesse reconhecido ele das visões proféticas. E aí se ajoelha na frente do frei e diz: Vossa Santidade. E o frei ri e não entende nada. Décadas depois, aquele frei ia se tornar um papa, né? Então tem essas curiosidades na vida de Nostradamus, que você que busca o caminho aí da pesquisa dos mistérios pode se aprofundar no tema de Nostradamus, que é um tema muito, muito fascinante também, muito legal de se pesquisar, de saber por que ele não sucumbiu, por exemplo, à Inquisição. Será que na época dele ainda tinha? Então todas essas pesquisas, essas interrogações são para estimular vocês a continuarem a pesquisa sobre esse curioso personagem, esse enigmático profeta que nos fascina até hoje. Eu sou Caim Wolf e espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e não esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever no canal, dar um like e também deixar marcadinho lá o sininho que alerta vocês quando a gente publicar novos vídeos, pessoal. É isso aí. Contamos com o apoio de todos e muito obrigado. Sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável.